Bem, irmãos, especialmente esta noite não haverá o culto do Ministério Infantil. No entanto, foi passado para as crianças uma folha com um lápis de cor. As crianças abaixo de 8 anos, 9 anos receberam? Alguma criança, algum responsável não recebeu? Todos receberam, né? Você, pai responsável, você vai ter a seguinte missão durante a exposição da palavra de Deus. As crianças, elas vão desenhar o sermão. Então, enquanto a palavra do Senhor for exposta, pregada, a sua criança, não vai ser os pais não, é as crianças, prestando atenção na pregação, vai desenhar de acordo com o que ela consegue entender da palavra de Deus. No entanto, você, pai responsável, você vai dar um auxílio, tá certo? No final, eu faço questão de ver os desenhos de cada um. Amém? Não precisa se preocupar com beleza. As crianças com atenção na palavra de Deus nesse instante. Eu vou passar todas as orientações durante a exposição bíblica. E a princípio eu te convido para abrir a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 13. Nós leremos a partir do verso 10. Eu te peço que você deixe sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Lucas 13, a partir do verso 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor, conforme nós cantamos. De fato, o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus fiel. Deus, nós te damos graças pela palavra do Senhor que foi lida, que já falou aos nossos corações, pois é palavra do Senhor. Mas ainda, Deus, fale aos nossos corações. Nós clamamos, ó Deus, que essa palavra venha de encontro à necessidade, à alma de cada um que aqui está. É minha oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. A princípio, acerca dos desenhos, as crianças conhecem muito bem aquela canção infantil
do homenzinho torto, certo? Então você vai dividir a folha no meio, vai virar ela, você criança, em uma primeira parte você vai desenhar uma pessoa toda torta. Engraçado, né, criança? Toda encurvada no chão. E essa pessoa você vai escrever o seu nome. Não é do papai, da mamãe, não, é o seu nome. Você vai desenhar uma pessoa toda torta, tá certo? Depois, no centro da folha, você vai escrever a palavra Jesus, ou o nome Jesus. E depois, você vai desenhar a pessoa reta, normal, endireitada, não mais torta. A princípio, é esta lição que eu peço para vocês desenharem. Você, adulto, provavelmente já ouviu o seguinte provérbio, ou um ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. E nos parece um provérbio propriamente da sociedade brasileira, né? Pau que nasce torto, morre torto. No entanto, nós podemos perceber à luz das Escrituras que este provérbio está na palavra de Deus. O filho do rei Davi, um homem que recebeu da parte de Deus sabedoria, a saber, o rei Salomão, quando ele escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 15, ele atesta também essa grande verdade que nós bem conhecemos: o que nasce torto, morre torto. Salomão, aquele que recebeu do próprio Deus sabedoria, Salomão, olhando para as coisas que sucedia debaixo do sol, ele que recebeu e atestou essa grande verdade neste plano horizontal, na existência terrena e humana, ele também atesta essa grande verdade. Perceba bem, é uma verdade bíblica. E lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 15, Salomão diz: o que é torto jamais, nunca se endireitará. Salomão aqui disse uma grande verdade: nasceu torto, não há possibilidade de se endireitar, permanecerá torta, curvada, é impossível voltar ao normal. É interessante, irmãos, que este fato de nascer torto não revela para nós uma desesperança, ou seja, não tem como, não tem jeito. Porém, essa passagem da qual nós acabamos de ler, Evangelho de Lucas, capítulo 13, que nos conta a história a respeito da cura de uma mulher enferma, nós podemos perceber um milagre de Jesus. E a princípio essa história atesta essa verdade, pois ela era torta, ela era encurvada. Passamos ainda para a narrativa. Eu te convido para voltar os seus olhos no verso 11, sobre a seguinte assertiva: uma vida torta. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Uma mulher tem um problema, ela tem uma necessidade. Essa mulher aqui, ela tem uma dor absurda, ela tem uma aflição inesgotável de alma. A necessidade, o problema dessa mulher tem um nome, é uma enfermidade que acometia fisicamente, era uma deformidade, ela era encurvada. Mas não era apenas uma enfermidade física, era uma enfermidade de alma. Espiritualmente falando, ela era enferma, porque perceba bem, os versos Jesus diz que Satanás a aprisionava. Portanto, ela também possuía uma enfermidade de alma. E não apenas isso, uma enfermidade que afligia também as suas emoções. A Bíblia não conta o nome dessa mulher, a Bíblia conta
o problema dessa mulher, porque por certo nós podemos inferir que onde ela passava, as pessoas poderiam dizer não o nome dela, as pessoas diziam, ali vai a mulher encurvada que de modo algum pode endireitar-se. Ela era conhecida pela sua dor, ela era conhecida pelo seu problema e pela sua necessidade. Perceba bem, a duração, o período é 18 anos. 18 anos com esta dor. Não era 18 meses, nem 18 dias, irmãos. Era uma vida, 18 anos convivendo com dores, 18 anos convivendo com maus olhares, 18 anos tendo no coração dela, na alma dela, uma desesperança de jamais poder se endireitar. 18 anos sendo aprisionada pelo inimigo das nossas almas. 18 anos de aflições. Era este o problema, a necessidade desta mulher que tinha uma vida torta. No entanto, desta aparente impossibilidade, nós podemos perceber nessa história uma grande verdade. E a grande verdade que podemos perceber é as gloriosas ações de Jesus para endireitar uma vida torta. Repito, as gloriosas ações de Jesus para endireitar uma vida torta. É curioso que Lucas, o evangelista, ele faz questão de frisar e detalhar um ponto: de modo algum podia endireitar-se. Mas nós vemos aqui gloriosos feitos de Jesus, e nós veremos 5 ações de Jesus para endireitar uma vida torta. Primeiro, verso 10, volte seus olhos. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, no dia de culto dos judeus, que era no sábado. Uma sinagoga era uma espécie de substituto do templo, era um lugar conhecido como a casa da palavra, era um lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a lei, a Torá de Deus, a palavra, as escrituras de Deus. Era no sábado. Jesus estava ali ensinando. E Jesus não falava aqui de palavras persuasivas, de sabedoria humana. Jesus aqui não está falando de sabedoria ou de vãs filosofias humanas. Jesus aqui não está falando palavras motivacionais como estamos acostumados a ouvir em muitos templos, infelizmente. Jesus aqui ensinava da parte de Deus, não de um plano terreno horizontal que diz respeito a este reino terreno, mas Jesus aqui está falando da parte do reino de Deus, a parte do próprio Deus. Ele aqui como boca de Deus, ele que é o próprio Deus encarnado, aqui ele está falando da parte de Deus. Ele está aqui ensinando. Por isso nós podemos ver a primeira ação gloriosa de Jesus. Jesus ensinava. Mesmo diante da dor e do sofrimento e desesperança, aquela mulher fez uma boa escolha. Ela tomou uma decisão, ela foi ao templo, ela foi à sinagoga. E nós cremos que não foi algo naturalmente dela, mas o Espírito Santo que a impulsionou, que a conduziu, que a levou segundo os propósitos eternos da soberania de Deus. O próprio Espírito Santo a levou. Nós não sabemos se ela ela era acostumada religiosamente a subir à sinagoga nos dias de sábado. Nós não sabemos se ela ouviu falar que Jesus ali estava, por isso ela foi. Certo é, ela foi à sinagoga, à casa de Deus. E não foi mais um dia de culto comum. Não foi meramente um sábado ou um domingo. Foi um dia especial na vida daquela mulher. Jesus estava no templo. Jesus estava naquele dia na sinagoga.
Aplicando para as nossas vidas, Cristo se identificou como o Senhor do sábado. Podemos perceber isso em Marcos capítulo 2, verso 28. Ou seja, Ele é o nosso sábado. Mateus, o evangelista, no capítulo 11, verso 28, verso 29, diz que encontramos nele descanso para as nossas almas. Jesus é o nosso Shabat. Nós encontramos nele descanso para a nossa alma. Mas aqui também nós vemos o incentivo aplicando para a minha e para a sua vida, que mesmo diante das dores, mesmo diante dos problemas que enfrentamos, como esta mulher, ela subiu à casa de Deus. Mesmo assim, irmãos, aqui há um incentivo de irmos buscar na casa de Deus. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dores, as suas dificuldades. Vá à casa de Deus. Jesus estava no templo. Interessante que ela não deixou ser levado pelos maus olhares, ou pela sociedade e pelo chefe da sinagoga, bem como os líderes da religião judaica, que culturalmente falando, aspectos históricos e cultural, era um povo extremamente preconceituoso, julgador. Sabe, para eles tinha que ser tudo perfeito. A religião judaica aqui, tipo assim, não pode ter nenhum problema aparente, mulher também não é muito bem-vinda, nem nenhum problema aparente. Essa mulher tinha uma necessidade física e ela tinha um aprisionamento de alma de Satanás, ou seja, ela era possessa. Mesmo assim, ela não olhou para os maus olhares dos líderes da religião, ela não importou porque as pessoas poderiam pensar. Ela subiu à casa de Deus. Jesus ensinava no templo. Segundo ponto, ou segunda ação gloriosa de Jesus para endireitar uma vida torta. Volte os seus olhos agora para o verso 12. Vendo-a Jesus. Jesus olhou para aquela mulher. Jesus vê aquela mulher. Ele enxerga dentre os demais que ali estavam. Não sabemos, como eu disse, se ela ouviu falar de Jesus. Certo é, ela subiu à casa de Deus. E Jesus, dentre todos que ali estavam, Jesus dirigiu seu olhar para aquela mulher. Ela que era acostumada a receber maus olhares. Ela que era acostumada a receber olhares de desprezo, de nojo, de dó. Mas Jesus olha para ela com um olhar de compaixão e de amor. Jesus não olha com um olhar de desprezo. Jesus não olha para a dor, para o problema. Jesus olha para a alma daquela mulher aflita. Esse é o olhar de Jesus, irmãos. É o mesmo olhar que ele dirigiu para Levi em Mateus quando ele estava na coletoria. Ele que era desprezado por todos. Jesus dirigiu o seu olhar para Levi, para Mateus e o amou. O mesmo olhar que ele dirigiu para a mulher adúltera, com compaixão, o mesmo olhar que ele dirigiu para aquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda há 38 anos, esperando de homens algum arranjo, algum milagre para o seu problema. Jesus olha para aquele homem, o mesmo olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, que ele olha para Pedro, quando Pedro negava pela terceira vez. Não dizer, bem feito, eu falei que seria me negar, Pedro. Não foi esse o olhar do nosso Salvador, não foi esse o olhar de Jesus. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar de graça, é um olhar de perdão, é um olhar de amor. Esse olhar de Jesus, diferentemente do meu e do seu olhar, nós por muitas vezes, nós olhamos sim com preconceito, sejamos sinceros. Nós olhamos com nojo, nós olhamos com desprezo, nós até mesmo desviamos o olhar. Jesus é diferente, Jesus não. Jesus olha para aquela mulher que subiu, que entrou dentro de um templo, uma mulher que tinha uma deformidade física, uma mulher que tinha um grave problema de alma, espiritualmente, ela era possuída por Satanás. Jesus olha para aquela mulher. Um dia Jesus olhou para mim e para você. Um dia Jesus olhou para nós com o mesmo olhar. É por isso que nós estamos aqui, pelo maravilhoso olhar de Jesus. Não porque havia algo de bom em nós mesmos, porque nós não tínhamos, mas somente por graça. Jesus ensinava
Jesus enxerga, vê aquela mulher. Mas uma terceira ação gloriosa de Jesus, ainda no verso 12, Jesus a chama. Ele chama aquela mulher imperfeita e pecadora para se aproximar-se dele. Ele que é perfeito e santo. Aqui Jesus demonstra novamente o seu poder e autoridade da sua palavra. Ele que tem poder para agir na impossibilidade humana. Lucas, o mesmo evangelista, no capítulo 1, verso 37, diz: é impossível, mas Deus pode. É impossível diante dos homens, mas Deus pode. Eu imagino aquela mulher diante do chamado irresistível de Jesus, ela andando com dores, com dificuldades, ao encontro de Jesus. Ela não importa o que as pessoas iriam pensar, ela diante do olhar maravilhoso de Jesus, parafraseando, de modo algum ela poderia resistir. Chamado irresistível de Jesus. Um dia Cristo nos chamou com seu chamado irresistível e não teve como negar esse chamado. É um chamado de amor e Ele nos chama para perto dEle, para se aproximar-se dEle, mesmo Ele sabendo das nossas dificuldades, mesmo Ele conhecendo uma vida tortuosa que anteriormente tínhamos antes de ter um encontro, um contato com Cristo, mesmo sabendo de todos os nossos problemas e das impossibilidades naturais que nós tínhamos de resolver a nossa maior enfermidade, a enfermidade da alma, chamado pecado. Mesmo diante disso tudo, Jesus nos chama para perto dele. Jesus chama aquela mulher. Mas uma quarta ação que nós vemos, ele chama ainda no verso 12, Jesus, e disse-lhe. Ele falou com ela, a sua voz, sua palavra de poder e autoridade, mais do que os líderes da religião judaica possuía, mais do que os médicos que provavelmente tentaram curá-la, mais do que qualquer outro meio frustrado que não pôde curá-la e solucionar o problema dela. A palavra de poder de Deus, do Deus Filho, foi dirigida à alma daquela mulher. E ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, você está curada. Mulher, você está endireitada. Mulher, você está liberta. Não há mais cadeias, não mais há algemas e garras do pecado de Satanás. Mulher, você está livre da tua enfermidade. 18 anos olhando para o pó da terra, 18 anos olhando para baixo, para a terra, 18 anos sem poder olhar para os céus e contemplar o firmamento, a criação maravilhosa de Deus, voltasse os seus olhos para o autor e consumador da nossa fé. Ela não possuía. 18 anos que ela vivia curvada para todos os problemas naturais terrenos. Jesus, com o poder da sua palavra dirigida a ela, disse: mulher, você está livre. A palavra de Jesus trouxe esperança, libertação, saúde e vida. Este mesmo Jesus que curou e libertou esta mulher com a sua palavra de poder, ele não mudou. O autor aos Hebreus nos diz no capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que significa isso? Que esse Jesus, ele não operou apenas no passado, ele opera hoje, na sua vida agora. Você crê nisso? Você crê que esse mesmo Jesus que realizou essa libertação e esta cura dessa mulher de 18 anos, você crê que esse mesmo Jesus está aqui hoje no templo, está a te chamar, está a te ensinar, está a te falar da palavra dele, das escrituras, e dizer para você que ele tem palavra de libertação para você, e dizer para você que ele tem palavra de vida, e dizer para você que ele tem palavra de cura, e dizer para você que ele é o único capaz de solucionar o maior problema da sua alma, chamado pecado. Jesus pode curar hoje, e ele fala conosco através da sua palavra. Jesus ensina acerca das vontades de Deus. Jesus a enxerga, a vê. Jesus a chama
Jesus fala com ela. E agora o quinto e última ação gloriosa de Jesus endireitando uma vida torta. Verso 13, parte A. Jesus estende as mãos sobre ela. Jesus estende as mãos sobre aquela mulher, Ele impõe suas mãos sobre ela, e o texto nos diz que imediatamente ela é curada e começa a endireitar-se. As crianças sabem bem, uma vida que era torta, Jesus endireitou imediatamente. Era impossível, de modo algum poderia endireitar, mas Jesus, Ele age nos impossíveis humanos, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Jesus estendeu as mãos sobre aquela mulher, aplicando um dia na rude cruz. Jesus estendeu os seus braços, as suas mãos. Ele, que era reto diante de Deus, Ele foi cravado com as suas mãos estendidas com os pregos da ira e da dor. A ira de Deus. Ele sofre para nos endireitar diante do Pai. Ele se curvou, deixando todo o esplendor da sua glória, vindo a este mundo no seu estado de humilhação, se encarnando para conhecer tudo que sucedia debaixo do sol, nessa terra, para olhar a nossa dor, para olhar os nossos problemas. Jesus curvou-se. Jesus fez isso por amor. E hoje, fez isso tudo para que hoje eu e você, nós pudéssemos estar aqui, na casa dEle, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque o resultado dessas gloriosas ações, agora a parte B do verso 13, é louvor, é glorificação a Deus. Ela, diante do olhar, do chamado, da palavra, dos ensinos, das mãos estendidas, da solução que ela faz, ela glorifica a Deus. Só lhe deu glória, toda glória pertence a Deus. E um dia, eu e você, nós estávamos escravizados pelo pecado, nós tínhamos uma vida torta diante de Deus, porque nós nascemos nessa condição de impossibilidade de se endireitar naturalmente, por conta da depravação total, que os nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva, pecaram no pecado original. Nós herdamos essa culpa. Havia sobre nós essa impossibilidade de voltar-se para Deus, de olhar para os céus e contemplar a Deus. Nós estávamos curvados para este mundo, para o pecado. Era impossível olhar para Deus. Não havia solução, jeito, recurso. Mas um dia o Senhor foi ao nosso encontro e nos libertou. Hoje nós somos livres para adorar ao nosso Deus. Hoje nós podemos fazer o que essa mulher fez. Hoje nós podemos dar glórias a Deus. Concluindo, irmãos, eu imagino que agora aquelas pessoas, depois desse milagre, as pessoas que viam aquela mulher diziam, provavelmente, aquela mulher encurvada, porque Jesus a endireitou. Mulher encurvada, Jesus a endireitou. Salomão atestou essa grande verdade, concluindo. Salomão, filho de Davi, ao contemplar tudo que sucedia debaixo do sol, sim, é uma grande verdade. O que é torto não se pode endireitar. Ou como bem conhecemos, nasceu torto, morre torto. Mas Jesus, o filho de Davi, da herança, da raiz de Davi, como Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, não sanguíneo. Jesus, o filho de Davi, ao vir a este mundo e atestar essa nova verdade, essa nova aliança, este novo pacto com o seu próprio sangue para os homens curvados para este mundo e para o pecado, ele atesta agora uma nova verdade. É impossível, sim, é impossível endireitar-se.
mas Jesus pode endireitar. Jesus veio para endireitar todos que estão tortos diante de Deus. Como está a sua vida? Essa mulher era possuída por Satanás, mas Jesus a encontrou. Sua vida que era torta, Jesus a endireitou. Um dia Cristo fez isso por nós. Nós não merecíamos. Não havia nada de bom e ainda não há nada de bom em nós mesmos. Isso é graça, irmãos. Ele nos libertou. Hoje nós somos livres, não para pecar. Hoje nós somos livres para glorificar a Deus, como essa mulher fez. Hoje nós somos livres para amar a Deus. 18 anos convivendo com esse problema. Qual o nome da sua dor e do seu problema? Há quanto tempo sucede isso? Talvez seja uma enfermidade física, talvez seja um vício, talvez seja um pecado que para você olha assim, é impossível. Já tentei de tudo, já busquei recursos, é impossível. Talvez você já buscou na medicina, você já buscou em outros lugares, outros modos, e você pode contestar essa verdade. Para mim é impossível solucionar. Saiba, Jesus age nas impossibilidades. Jesus, ele soluciona. Jesus, ele liberta. Jesus, ele cura. Jesus, ele restaura. Jesus, ele transforma. Jesus, ele traz de volta a alegria. Jesus, ele liberta o cativo. Não há impossibilidades para Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Ele nos ensinou da parte de Deus, do reino dos céus. Ele falou conosco. Ele nos enxergou. Quem oraria para você, sabendo dos seus defeitos, sabendo da sua vida tortuosa? Quem olharia para você? As pessoas provavelmente olhariam para você para apontar o dedo dos seus defeitos, das suas falhas constantes. Talvez o familiar pode fazer isso, talvez alguém próximo de você faça isso, talvez você já sofreu isso, talvez você já deferiu isso para outros. Provavelmente, quem olharia para nós? Mas Jesus, um dia na eternidade, ele olhou para mim, para você. Digo novamente, não porque havia algo de bom em nós mesmos, porque nada possuímos, irmãos. O olhar maravilhoso de Jesus para você foi por amor, tão somente, é por misericórdia, é por graça, e Ele te chamou, e essa noite Ele te chama para você voltar-se, para estar perto dEle, próximo dEle. Não é para estar distante, afastado. Talvez essa vida toda, há anos, você está afastado de Jesus. Você vem à igreja religiosamente, você conhece os hinos, você canta, você sabe muito bem de Bíblia, mas você sente estar afastado. Ele te chama esta noite, não amanhã, não depois, agora, hoje, neste momento. Ele te chama para perto dEle, para estar bem juntinho dEle, porque Ele quer falar ao seu coração. E as palavras de Jesus para você essa noite é libertação, é cura, é restauração de alma, é libertação de Satanás. É esse o Deus que nós servimos. Você precisa deste milagre? Feche os seus olhos nesse instante. Obedeça a voz, o chamado irresistível do Senhor. Ele te chama hoje. Volte para estar perto dEle. Não mais distante, não mais longe. É hoje, é agora. Converse com Deus nesse instante. Fale para Ele, sabe, as suas vidas tortuosas, os seus pecados, os seus dilemas, as suas dores, a sua desesperança de alma. Converse com este Jesus, que é o mesmo e que pode operar hoje na sua vida. Converse com Ele nesse instante. Seja sincero. Chamaste meu nome, e dentro dos teus olhos eu me vi.
salvaste minha alma e com amor eterno abraçaste-me. Nada vai me arrancar da tua proteção. Eu jamais te deixarei, Senhor, pois a ti me apeguei. Irresistível, me entrego a este amor. Senhor, o teu afeto preenche o meu vazio completamente. Irresistível, não há como explicar. Dia a dia deixarei ser levado a este amor irresistível. Estando eu tão longe, continuaste sempre a me chamar. Com doce perfume ao teu lugar secreto atraíste-me. Nada vai me enganar, já é teu meu coração. Eu jamais te deixarei, Senhor, pois a ti me apeguei. Irresistível, me entrego a este amor. Senhor, o teu afeto preenche o meu vazio completamente. Irresistível, não há como explicar. Dia a dia deixarei ser levado a este amor irresistível. Dia a dia deixarei ser levado a este amor irresistível. Somos uma comunidade de extortos e que alguns ainda estão sendo ou estão no processo de endireitamento pelo Senhor. Certamente você conhece outro torto como você. Houve uma época na igreja brasileira que os testemunhos mais poderosos eram aqueles ex-praticantes das coisas mais terríveis que uma pessoa pode praticar. Talvez o seu testemunho para as pessoas que convivem com você não é que você é o ex-criminoso, não é que você é o ex-homicida, mas o ex-torto mais próximo que alguém conhece. Viva assim para alguém. Comunique essa verdade para outros tortos, que o presente deles hoje é o seu passado. E deixe que o restante do trabalho será feito pelo Espírito Santo.
nós agradecemos a todos os que nos visitam. Que Deus te abençoe e não saia daqui sem ser notado. Depois, sendo convidado, e ainda que não seja, eu sei que a multidão vai arrastando ali. Seja levado ali para um lugar em que a gente toma um café, um suco, ou ainda que você não tome nada, nem coma nada, mas converse com o ex-torto e veja o que Deus fez na vida dele ou dela. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por tua palavra, por tua presença e pela maneira tão graciosa com que o Senhor tem falado ao nosso coração. É impossível permanecermos endireitados sem a tua presença, sem o teu olhar gracioso, sem o teu toque cheio de amor, sem, ó Deus, a visão que prescruta o nosso coração. Por isso, ó Deus, nos conduza esta semana, para que sejamos ensináveis, para que sejamos endireitados pelo Senhor. E aquilo que ainda há resquício e ainda está torto na vida de alguém, nas nossas vidas, endireita, ó Deus, por tua graça e pelo teu amor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, que a graça salvadora e sustentadora de Cristo Jesus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, bem como os seus dons, esteja sobre o povo de Deus aqui reunido, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Você que ainda não faz parte, faça parte dessa comunidade de dias tortos. Seja um membro desta igreja e que o Senhor nos abençoe. Eu peço aos irmãos que aguardem. O nosso irmão seminarista Marcos estará junto comigo ali na porta para que nós possamos cumprimentar os irmãos antes. Um único aviso: na semana que vem nós teremos a assembleia para aprovação da alteração do nosso novo estatuto da Igreja Presbiteriana Betânia. Então, você que é membro, você não está convidado. Isto é uma convocação. Então, a igreja está convocada para no próximo domingo, às 9 horas da manhã, termos aqui a assembleia para aprovação do nosso estatuto. Esta semana, dê uma atenção especial à nossa irmã Fabrícia. Mande a ela uma mensagem, áudio, escrito, para que você seja um instrumento do Senhor no consolo. A tia dela faleceu ontem à noite, foi velada aqui na igreja, sepultada agora no fim da tarde de hoje. Uma tia bem querida, que era fruto, o alvo da atenção da Fabrícia. Tanto você que frequenta aqui às terças-feiras, ela estava sempre pedindo oração por sua tia, mas aprove o Senhor recolhê-la. Então, seja um instrumento da graça do Senhor, também do amor dele para com a vida da nossa irmã Fabrícia. Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana.